Atos capítulo 21. Já faz algum tempo que estamos nessa série de exposições no livro de Atos. E tem tudo no YouTube, tá bom? Se você quiser rever as mensagens, desde o capítulo 1 até o capítulo 20, tem tudo nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos meditar no capítulo 21 do livro de Atos, do verso 1 até o verso 14. Uma das perguntas que nós mais fazemos e usamos no dia a dia é: quanto custará isso? Quando nós vamos comprar alguma coisa, ou vamos sair para jantar, vamos escolher uma faculdade, a cidade em que os nossos filhos vão morar, quando nós vamos comprar uma roupa, nós sempre perguntamos: quanto custará isso? Ou quase sempre. Só que essa é uma pergunta que nós fazemos, ainda que sem perceber, para quase todas as coisas. Por exemplo, quando um casal está decidindo se vai ter um filho, geralmente, ainda que não seja com essa frase, eles se perguntam, nós nos perguntamos: qual será o preço disso? Será que eu vou ter que adaptar o meu trabalho? Será que eu vou ter que mudar de casa, pegar uma casa maior? Será que a minha esposa vai ter que deixar o emprego? Nós nos perguntamos qual é o preço, não apenas financeiro aqui, mas qual vai ser o custo humano, de trabalho, de força. Quando escolhemos uma faculdade, nós nos perguntamos, muitas vezes, qual vai ser o preço disso? Será que vai me custar muito esforço, muito trabalho? Quando recebemos uma proposta de emprego, estamos decidindo entre um emprego e outro, nós nos perguntamos, qual será o custo disso? O quanto isso me custará de esforço, de exigência, de mentalidade? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós somos ordenados a calcular o preço de algo que nós muitas vezes nos esquecemos. Certa vez, quando Jesus estava pregando o Evangelho para uma multidão, ele se virou e pronunciou uma das palavras mais difíceis de se ouvir. Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mais do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que queira me seguir precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo, ou não pode ser meu discípulo. E logo depois de pronunciar essas palavras que são tão conhecidas por nós, Jesus diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Sabe o que Jesus estava chamando aquelas pessoas que estavam seguindo a fazer? Calcular o custo de segui-lo. Muitas vezes nós não fazemos isso. Já não se fala mais em calcular o custo de seguir a Jesus, mas a Bíblia e o próprio Cristo nos ordena a fazer isso. E o nosso tema de hoje é o custo do discipulado. O custo de ser um discípulo, o custo de seguir a Jesus. E nós vamos olhar do verso 1 ao verso 14 para 3 personagens diferentes que Lucas, o escritor de Atos, vai nos relatar aqui. E Lucas, ele vai mostrar uma certa marca de um discípulo de Jesus diferente em cada um desses personagens. E no final nós veremos como que por meio de toda essa soma de marcas de um discípulo, Lucas está querendo nos mostrar que seguir a Jesus tem um custo. Seguir a Jesus tem um custo e nós precisamos calculá-lo. Vamos fazer a leitura. Atos, capítulo 21,
do verso 1 até o verso 14, diz assim: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito Santo, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua esposa e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas virgens, solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos e imploramos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que vocês estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Pai, nós oramos por esse momento aqui. Ilumina-nos com Teu bendito Espírito Santo, Senhor. Usa-me, apesar das minhas falhas, pecados e defeitos. E ministra na minha vida, bem como na vida dos meus irmãos, Senhor. Pelo nome de Jesus. Amém. Nós vimos, na semana passada, Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá na cidade de Mileto. E vimos que Paulo recapitulou a sua vida. E ele encorajou os discípulos que precisavam. Paulo relembrou do seu serviço. E por fim, Paulo se despediu daqueles irmãos, uma despedida bem calorosa e emocionante. Porque Paulo estava indo rumo a Jerusalém. E hoje nós veremos o resto dessa jornada. E como eu falei, nós vamos olhar para 3 personagens diferentes do texto. E veremos marcas de discípulos na vida de cada um deles. Na primeira parte, nós olharemos para a igreja, para a comunidade dos discípulos, tanto na cidade de Tiro, quanto na cidade de Cesareia. E qual marca Lucas está nos mostrando que aqueles irmãos tinham. Depois nós olharemos para Filipe, e veremos o que marca a vida dele aqui no relato de Lucas, como um discípulo de Jesus. E por fim, olharemos para Paulo. E no final, depois de vermos esses personagens, nós olharemos para como Lucas quer nos ensinar sobre o custo de seguir a Jesus. O custo do discipulado. Então vamos olhar para a igreja, tanto da igreja de Tiro e de Cesareia. E nós veremos que a primeira marca de um discípulo de Jesus, que Lucas nos mostra nesse texto, é uma confiança submissa. Preste atenção nessas palavras. Uma confiança submissa. Do versículo 1 até o versículo 3, Lucas vai relatar todos os caminhos que eles passaram, todas as cidades que eles passaram, até chegarem na cidade de Tiro. E diz o versículo 4, olha ali comigo, que encontrando os discípulos, ou seja, nós nos encontramos com os irmãos, com a igreja que se reunia na cidade de Tiro. Permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito,
eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. No capítulo passado, capítulo 20, nós vimos que Paulo sabia, por revelação do Espírito Santo, que ele haveria de sofrer muito. Paulo sabia que aguardava muito sofrimento pelas cidades que ele iria passar. E ao que parece, Lucas não diz com todas as letras, mas ao que parece, o Espírito Santo também mostrou àqueles irmãos, na cidade de Tiro, que Paulo iria sofrer. E portanto, aqueles irmãos que amavam Paulo, que tinham Paulo em alta conta, com quem ficaram uma semana seguida, Paulo, aqueles a quem eles ouviram tanto, eles começam a pedir para ele: Paulo, não vá. Você vai sofrer, Paulo. Não vá. Olha só o que está te esperando. Eles sabiam que Paulo sofreria muito e tentam impedi-lo, dissuadi-lo de seguir viagem. Mas eles não conseguem. Diz o verso 5, então, que eles vão até a praia, toda a igreja, todos os discípulos, com as suas esposas, com os seus filhos, e vão até a praia, que é onde Paulo iria pegar o seu navio para seguir viagem. E lá eles oram. Olha que imagem bela. Eles não conseguiram dissuadir Paulo. Então os discípulos sabiam que provavelmente aquela seria a última vez que eles veriam o apóstolo amado. Aquela seria a última vez que eles veriam Paulo, o apóstolo do Senhor. Então eles pegam as suas esposas, pegam os seus filhos e todos vão até a praia. E eles então se ajoelham e oram ao Senhor. Nós não sabemos qual era o conteúdo da oração, mas Lucas, ele também relata como foi a despedida de Paulo em Cesareia. E nós podemos então inferir que esses discípulos na praia, ajoelhados, eles oraram, entregando Paulo nas mãos do Senhor, confiando em Deus. Porque Lucas, ele relata as duas cidades em paralelo. E olha só o que diz o texto, diz que Paulo então chegou em Cesareia com a sua equipe, e no versículo 11, um profeta, Ágabo, que já apareceu antes no livro de Atos, diz que ele desce da Judéia e vai até Cesareia. E chegando lá, ele diz assim, que o Espírito Santo falou para ele: é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Verso 12, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e os seus pés, como para mostrar, para impactar a vida dele, e diz assim: é isso que farão com você, Paulo. É isso que farão com você, vão te prender e vão te entregar nas mãos de gentios. A igreja de Cesareia, que também amava Paulo, que também tinha Paulo em alta conta, faz o que então? Imagine vocês, irmãos, um irmão do nosso meio, que nós amamos, o Espírito nos mostra que ele vai sofrer para onde ele está indo. O que a gente faria? Não vai, meu irmão, não vá, não faça essa loucura. É isso que a igreja tenta de novo fazer com Paulo. Começam a implorar para que ele não fosse, mas de novo em vão. E o verso 14 diz assim: como Paulo não se deixou persuadir, conformados então dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Tanto em Tiro quanto em Cesareia, os irmãos receberam uma revelação do Espírito de que Paulo sofreria. E eles então, tocados por saberem que aquele amigo, irmão amado sofreria, pedem para ele não ir. Mas Paulo vai. E então aqui eles terminam orando, que seja feita a vontade de Deus. Eles se submetem em confiança ao Senhor. Confiança submissa. É isso então que esses irmãos, a igreja de Tiro e de Cesareia, nos ensinam.
Essa é a aplicação para nós, esse ponto. Precisamos confiar no Senhor, nos submetendo à vontade dEle, ainda quando ela está em conflito com a nossa. Só que é fácil falar sobre confiança, nós ouvimos muito sobre confiança. Difícil é confiar, não é mesmo? Difícil é confiar. Difícil é no meio da tempestade ter forças para confiar em Deus. Às vezes nós nem sabemos como confiar. Nós nem sabemos o que fazer. Muitas vezes nós questionamos se realmente podemos confiar em Deus. Eu estava lendo um livro de uma autora, uma teóloga, que relatava sua experiência de luto, perdeu o pai e perdeu um filho. E ela disse que uma pergunta, certa vez, marcou a vida dela. E essa pergunta é impactante. Como eu posso confiar em Deus, se Ele não promete que coisas ruins não vão acontecer comigo? Veja, irmãos, parece loucura. Como eu posso confiar em Deus, se tudo de mal que esse mundo me oferece pode atingir a minha vida? Eu não estou imune a crimes, eu não estou imune a doenças, eu não estou imune à pobreza. Nós não estamos imunes a nada. Deus nunca prometeu nos livrar de câncer, de roubos, de momentos de angústia, de enterrarmos nossos entes queridos. Então, às vezes, quando nós olhamos, parece até que é loucura. Como eu posso confiar em Deus? Como posso confiar em Deus se alguém que eu amo vai passar por um sofrimento gigantesco? E parece ser justamente essa a vontade de Deus, que Paulo sofra. Veja isso que os irmãos de Tiro e de Cesareia estão lidando. Como? Mas eles confiam, eles se submetem, e sabemos disso porque eles terminam orando: seja feita a vontade do Senhor. É interessante notar que eles dizem: seja feita a vontade do Senhor. Essa palavrinha para nós é muito comum. Nós falamos Jesus é Senhor, chamamos Deus e Jesus de Senhor toda hora. Mas por causa dessa palavrinha, cristãos eram assassinados no Império Romano. Senhor significa autoridade, soberano. E para os romanos, depois desse tempo, não ainda exatamente nesse tempo, mas logo depois desse tempo, para os romanos, somente César era Senhor. Então, quando os cristãos diziam: César não é Senhor, só Jesus é o Senhor, eles eram assassinados por isso. Então, quando eles dizem: seja feita a vontade do Senhor, essa palavrinha Senhor tem um rico significado para esses nossos irmãos. Eles estão dizendo assim: seja feita a vontade do soberano, daquele que controla todas as coisas, daquele que cuida de todos os detalhes, inclusive de mim, inclusive de Paulo. Exatamente isso que eles estão dizendo, no momento de angústia, de desespero, de dor. Eles se lembram de quem Deus era. E parece que é isso que nos segura na tempestade, não é? Não é uma resposta filosófica, nem racional do problema do mal. Mas é saber que o Deus do universo controla todas as coisas e Ele está ali comigo. É isso que no final, muitas vezes, acalma o nosso coração. Confiança não é então ausência de lágrimas. Esses irmãos estavam sofrendo. Confiança não é ausência de dúvidas. Confiança não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, não é ausência de angústia. Confiança é mesmo no momento mais difícil, de dor, de angústia, dobrarmos os nossos joelhos, como esses irmãos, e dissermos assim: seja feita a vontade do Senhor. Isso é confiança. Isso é confiança. Ainda que eu não entenda, ainda que esteja doendo, seja feita a vontade do Senhor. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Na verdade, alguns eu sei.
porque compartilham, porque pedem direcionamento. Mas a maioria de vocês eu não sei. Mas eu sei que alguns estão passando por momentos terríveis, por momentos de angústia, por momentos de dor. Experimente fazer essa oração. Dobrar os seus joelhos e dizer assim: seja feita a tua vontade, Senhor. E aí você vai ver o seu coração crescendo em confiança. Então essa foi a primeira marca de um discípulo de Jesus que Lucas quer nos mostrar. Ao olhar para os irmãos de Tiro e Cesareia, ao lidarem com o sofrimento iminente do apóstolo Paulo, Lucas nos ensina que nós precisamos ter uma confiança submissa, que se dobra, que se submete, ainda que esteja em choque frontal contra a nossa vontade. Mas agora, Lucas nos mostra que um discípulo de Cristo precisa ser marcado por um coração perdoador. E nós olharemos para Filipe. Olha comigo o versículo 8. Quando eles saíram então da cidade de Tiro, diz que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Para aqui. Muitas vezes nós lemos a Bíblia bem rápido e perdemos de vista os detalhes. Deixa eu te perguntar, por que você acha que Lucas, ele dá detalhes bem específicos de quem era Filipe? Veja, versículo 8. Na casa de Filipe, que era o quê? O que está escrito aí? Evangelista, que era um dos 7. Jesus tinha um apóstolo chamado Filipe, mas não é esse. Lucas está querendo dizer, não é o apóstolo, não é um dos 12, é outro. É o evangelista, um dos 7. Qual 7 são esses? Você lembra? Atos capítulo 6. Deixa o seu dedinho aí e vai comigo. Quem eram os 7? Os diáconos, alguém falou aí. Filipe, então, era um dos 7 escolhidos para ajudarem os apóstolos, para os apóstolos continuarem a se dedicar, lembra desse texto? A palavra e a oração. Então eles escolhem 7 homens, cheios do Espírito Santo, para que pudessem cuidar das mesas e servir aos irmãos mais necessitados da cidade de Jerusalém. E olha só o que diz o texto, versículo 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e aí o resto. Então Filipe fazia parte desse grupo, do qual Estevão também fazia parte. E Filipe ficou conhecido como o evangelista, porque logo depois, lembra que ele vai pregar para o eunuco. Aquele texto famoso do eunuco é este Filipe aqui, que está recebendo Paulo e os irmãos em sua casa. Mas agora eu quero que você preste atenção no detalhe. Diz o capítulo 6 então, que Estevão, Filipe é escolhido. São escolhidos para participarem dos 7. Agora, o que acontece logo depois disso? Estevão é preso. E Estevão é assassinado. O amigo de Filipe, o companheiro de Filipe. E o que diz o capítulo 8 no versículo 1? Diz que Saulo consentia com a morte de Estevão. Consentia quer dizer que Paulo viu enquanto estava acontecendo e aprovou, ele gostou do que estava vendo. Mas não apenas Paulo consentiu na morte de Estevão, o colega, o amigo, o irmão de Filipe. Diz o versículo 3 do capítulo 8 ainda, olha comigo. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos, ou seja, que fugiram da perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria. Pause aí. O que Lucas está dizendo para a gente?
que Paulo consentiu na morte de Estevão. E Paulo perseguiu quem? Filipe. Agora volta comigo lá para Atos capítulo 21. Em qual casa Paulo e seus companheiros ficam quando vão para Cesareia? Na casa de Filipe. Receber alguém em casa era uma honra tremenda naquela cultura. Nós não recebemos em casa inimigos, não é verdade? Não recebemos em casa inimigos. Recebemos em casa pessoas que queremos ter um relacionamento ou que já temos um relacionamento. Lucas, ao detalhar quem era esse Filipe, ele queria nos mostrar o coração perdoador desse evangelista aqui. Ao receber em sua casa aquele que consentiu na morte do seu amigo, ao receber em sua casa aquele que fez com que ele teve que sair de Jerusalém. Filipe saiu de lá não porque ele quis, mas porque Paulo estava perseguindo. Contra os outros irmãos e irmãs de Filipe, Paulo não prendeu, Paulo não foi atrás. Eu fico me perguntando, ao que parece, Filipe não teve outro contato com Paulo antes disso. Mas eu fico me perguntando, o que será que veio na mente de Filipe quando ele viu Paulo? Com certeza ele já havia escutado a história de que Paulo se converteu, mas perdoar não é esquecer, não tem como apagar da memória. Não tem. O que será que Filipe sentiu quando ele viu Paulo? Será que ele se lembrou do rosto de Estevão, seu irmão amado? Será que ele teve lutas no coração para perdoar Paulo? Disso não temos certeza. Mas de uma coisa temos certeza: Filipe perdoou Paulo. Porque Filipe recebeu o apóstolo Paulo e os seus discípulos em sua casa. Veja, se tivéssemos pulado esses detalhes e não parado para perguntar quem era esse Filipe e voltado para ver, perderíamos essa marca maravilhosa que Lucas quer nos mostrar, dando detalhes. Olha só, Filipe, aquele que teve um amigo que foi morto, e Paulo aprovou, Filipe está recebendo ele. Filipe, aquele a quem Paulo perseguiu, está recebendo ele em sua casa. Ah, que beleza, o evangelho, é isso que Lucas está falando. Que beleza, é um discípulo de Jesus que tem um coração perdoador. Meu irmão, para pensar agora. Se eu te fizesse uma pergunta assim, liste 3 marcas de um discípulo de Jesus. 3 marcas. Provavelmente não vai estar aí alguém que perdoa, não é verdade? Vai estar alguém que ora, alguém que lê a Bíblia, alguém que ajuda o necessitado, alguém que é marcado por santidade, por piedade. Tudo isso está na nossa cabeça de um discípulo de Jesus, mas não está alguém que perdoa. Ou você colocou aí nesses seus 3 pontos? Eu não coloquei nos meus. Mas veja, um coração perdoador é uma das marcas mais enfatizadas de um discípulo de Jesus. Na própria oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Na própria oração do Pai Nosso, que nós temos que fazer todo dia, Jesus está dizendo assim: olha, vocês pedem perdão porque vocês já perdoaram. Vocês já perdoaram. Se alguém fez alguma coisa contra vocês, vocês já perdoaram. Por isso que a gente continua pedindo perdão a Deus sem hipocrisia. Jesus, ao dizer das marcas dos seus discípulos no Sermão do Monte, ele disse que uma delas é alguém misericordioso. Lembra? Bem-aventurados os misericordiosos. E dentro de ser alguém misericordioso está o quê? Alguém que perdoa.
Portanto, nós precisamos colocar isso sim como uma marca distintiva de alguém que segue a Cristo, um coração perdoador. E essa é a nossa aplicação aqui. Nós precisamos batalhar e orar para ter um coração como o de Filipe. Porque como vimos, pela própria oração do Pai Nosso, pelo próprio Sermão do Monte, se eu sou alguém marcado por amargura, que não perdoo, eu preciso colocar um ponto de interrogação na minha salvação. Eu preciso colocar. Eu preciso me questionar. Será que eu fui perdoado? Porque alguém que perdoa, que foi perdoado, perdoa. E perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Perdão não é esquecer. Perdão não é consentir no pecado do outro. Perdão é simplesmente uma decisão de não alimentar mais aquela amargura, de entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhe da maneira dele. Isso é perdão. E perdoar é difícil. C.S. Lewis, na sua ironia bem boa, ele diz assim: todos dizem que perdoar é algo bonito, é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo a perdoar. Todo mundo diz, nossa, perdão, a gente tem que perdoar, coisa linda, até que o pecado é contra mim, né? Aí não é tão mais lindo assim. Por quê? Porque perdoar é difícil. Principalmente em alguns pecados. É difícil lidar com a dor que aquilo causou, é difícil de lidar com as lembranças, com o ódio que surge no coração. Imagine que você aqui na igreja é escolhido para trabalhar no ministério de adolescentes. Você e mais 6 irmãos. E o que acontece? Vocês estão trabalhando juntos, vocês criam vínculo, vocês oram juntos, vocês se encontram durante a semana. Isso quase sempre acontece quando você serve com alguém no mesmo ministério. Você se torna mais próximo dessa pessoa. E vocês vão lá, as famílias estão juntas. Mas aí um dia você ouve a notícia de que um desse teu irmão que trabalhava contigo, foi assassinado. Foi espancado até a morte. Passados alguns anos, você está aqui na igreja e você escuta que uma pessoa que estava passando lá do lado e deu risada, e não fez nada, e gostou, e filmou, e postou para todo mundo ver, está vindo aqui na igreja, o que você sentiria? Eu sei o que eu sentiria. Vontade de, na hora de pedir para cumprimentar, ir lá dar um soco. Não é o que você sentiria? É o que eu sentiria. É isso que Filipe passou. É isso que Filipe passou aqui. E agora os anos passam, e então o perseguidor, que Filipe ouviu, claro, que havia se convertido, bate na sua porta, e eles dizem, olha, posso ficar aqui na sua casa? Ou algum irmão vem na frente e fala, olha, Paulo pode ficar aqui na sua casa? Eu não sei se foi fácil para Filipe, mas de uma coisa eu sei, ele teve que decidir perdoar. Porque a nossa natureza humana, isso não vem de brinde. Ah, não, nós gostamos do ódio, nós gostamos da vingança. Não é assim os filmes de ação? A gente gosta de filme que tem vingança. Eu fico bravo com o filme quando a pessoa que faz algum mal, assim, morre muito rápido, né? Não tem que sofrer, levar uns tiros na perna, primeiro eu vou parar de falar, né? Mas não é, a gente gosta, alimenta o nosso coração. A gente gosta da pessoa má no filme, chega no final, ela sofra, a gente gosta disso, está aqui dentro. Então, uma coisa eu tenho certeza, Filipe teve que perdoar. Ele teve. Paulo escrevendo aos Efésios, olha só, o apóstolo Paulo, diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Paulo não diz assim,
Se tem queixa contra um irmão, manda a lista para mim aí, para eu ver se você está certo ou está errado. Escreve para mim. Não, foi fofoca, Paulo. Não, foi um tapa na orelha, Paulo. Não, foi... Paulo pede para fazer isso? O que ele fala? Se você tem queixa contra um irmão, perdoem-se. Ele não pede a lista do pecado antes. E ele diz assim ainda: assim como o Senhor vos perdoou, perdoem também uns aos outros. Meu irmão, Jesus me perdoou de pecados terríveis, assim como Ele perdoou você de pecados terríveis. Jesus, quando nos perdoou, Ele não disse assim, ó, eu perdoo todos esse aqui, mas esse aqui vai ficar. Ou Ele disse, não. O perdão de Jesus foi sem limites. Se eu fui perdoado, o meu coração precisa ser marcado por perdão. Eu não sei, mas talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise perdoar um irmão. Talvez você guarda rancor, amargura, contra algo que aconteceu há anos. Olha, a amargura é uma das coisas que mais adoece uma pessoa. Perdoe. Perdoe. Perdoar não é esquecer, lembre-se. Perdoar não é apagar. Perdoar não é ser conivente. Perdoar é simplesmente deixar de alimentar aquela amargura no coração e deixar com que Deus faça e trabalhe do jeito dele. Deixar a vingança, deixar a vontade de fazer justiça com as próprias mãos de lado. Então perdoe. Peça ajuda a Deus em oração. E busque aconselhamento. Lute, mas perdoe, meu irmão. E olha para Jesus. Jesus me perdoou de todos os meus pecados. O meu perdão tem que ser parecido com o dele. Essa foi a segunda marca, então, de um discípulo que Lucas nos mostra nesse texto. Já vimos uma confiança submissa e acabamos de ver que a outra marca é um coração perdoador. E agora, olhando para Paulo, Lucas vai nos mostrar que uma das marcas de um verdadeiro discípulo é uma obediência completa. Uma obediência sem limites. E agora nós voltaremos então os olhos para o apóstolo Paulo. Nós vimos então que quando ele vai para a igreja de Tiro e quando ele vai para a igreja de Cesareia, os irmãos tentam dissuadi-lo e impedi-lo de seguirem até Jerusalém. É claro, os irmãos não querem que Paulo sofra. Os irmãos não querem. Eles amavam Paulo. Mas o que Paulo responde? Olha comigo o verso 13. Mas ele, Paulo, respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Veja, Paulo aqui, ele abre o coração dele. Paulo não era um louco. Paulo não era um psicopata que queria sofrer, que queria morrer. Ele disse que o coração dele estava partido também. Essa palavra, partido, era utilizada para quando se batia as roupas nas pedras, para tirar as manchas, para lavar naquele tempo. O que Paulo está dizendo é que era isso que o pedido dos irmãos estavam fazendo com ele. É como se ele estivesse sendo lançado nas pedras, o coração dele estava partido. Ele estava sofrendo, as emoções dele estavam doendo. Paulo não está, nossa, eu vou lá, vou sofrer. Oh, coisa boa, vou sofrer pelo nome de Jesus. Mas é isso que às vezes quando a gente lê o texto, passa a ideia. Não, Paulo era um super-homem. Paulo era gente como a gente. Ele está com o coração partido. Ele parece que às vezes está titubeando. Mas ele diz, não,
eu estou pronto para ser preso e até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Mas se Paulo está sofrendo, se Paulo está com o coração partido, por que é então que ele está indo? Volte comigo no capítulo 20, lá no verso 22. Diz assim Paulo: e agora, impelido, enviado, convencido, quase que obrigado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estarão à minha espera. Paulo estava indo porque era vontade de Deus. Paulo estava indo porque era da vontade do Senhor. E tão somente por isso, Paulo não estava indo porque ele gostava de sofrer, mas porque ele estava cumprindo uma direção do Senhor. Essa era a vontade de Deus, e Paulo, sendo um discípulo, estava disposto a confiar em Deus e a obedecê-lo, ainda que isso lhe custasse a sua vida. Por isso que essa terceira marca é uma obediência completa, uma obediência sem limites, sem exceções. Por isso que a nossa aplicação desse ponto não poderia ser outra, meu irmão. A nossa obediência a Jesus precisa ser completa. Quando nós olhamos para Paulo, parece ser até um pouco difícil nos colocar no lugar dele. Porque nós não vivemos em um país onde nós somos perseguidos a ponto de sermos mortos por causa da nossa fé. Graças a Deus por isso. Ninguém vai botar uma arma na nossa cabeça, explodir a nossa igreja. Em outros países isso acontece, mas no Brasil não, pela graça de Deus. Mas eu preciso me perguntar, será que se fosse comigo, eu estaria disposto? Será que se fosse comigo, eu estaria disposto? Será que eu estaria disposto a obedecer contra a minha vontade? E se o Senhor me pedisse para deixar o meu emprego? Não, Senhor, mas é concurso. Não, Senhor, mas eu ganho bem. Mas está te matando, filho. Larga isso. Mas é errado. É imoral. Larga isso. Será que eu faria? Será que eu estaria disposto a confessar o meu pecado para alguém? Não, é só para Deus. Confessai os seus pecados uns aos outros, diz as Escrituras. Não, mas e a vergonha? É o que a Bíblia diz. Será que eu estaria disposto a abandonar um relacionamento ímpio? Se o Senhor me pedisse. E Ele pede. A deixar o meu país e pregar o Evangelho em outro lugar? Não, Senhor, mas eu não tenho chamado missionário. Mas eu estou te mandando agora, mas eu não tenho. E aí? E aí? Precisamos nos questionar isso de vez em quando, irmãos. Será que faríamos isso? Mas veja, não podemos ficar apenas conjecturando em coisas grandes. Eu citei, assim, decisões grandes aqui. Nós também temos que nos perguntar de situações pequenas. Será que eu já faço hoje o que o Senhor me pede? Será eu já obedeço aos mandamentos claros para a minha vida? Busco perdoar, busco falar a verdade. Muitas vezes não obedecemos nem nas pequenas coisas. Não adianta achar que por um passe de mágica, quando a tempestade vier e tivermos que obedecer contra a nossa vontade, nós vamos conseguir. Só pela misericórdia de Deus. Mas se eu não obedeço no pouco, dificilmente obedecerei no muito.
Está escrito que eu preciso amar a minha esposa, não adulterar, não ter pensamentos imorais com outras mulheres, ou outros homens, no caso das mulheres. Mas não, meu celular, meu computador e a minha mente estão cheios de imoralidade. Está escrito que eu não posso deixar de congregar com meus irmãos, mas não pode surgir uma desculpa que eu já mato o culto. Está escrito que eu preciso amar o meu irmão e, se preciso for, dar a minha vida por ele. É isso que 1 João 3,16 diz. Mas não, a gente acha que é normal não gostar do outro irmão, né? Não vou com a cara daquele irmão ali. O nosso santo não bate, a gente até fala isso, né? Sabe, se a gente não obedece no pouco, nas coisas pequenas, não adianta esperar que da hora para outra nós obedeceremos quando tivermos que tomar grandes decisões contra a nossa vontade. Meu irmão, aonde na sua vida Deus está te chamando a obedecer agora? Talvez seja uma decisão grande. Busque ajuda, busque aconselhamento. Mas eu sei, porque na minha vida também tem áreas pequenas que nós estamos precisando obedecer mais ao Senhor. Começa. Treine o seu coração, para quando decisões grandes vierem, você possa tomar o caminho do Senhor e não o caminho do pecado. Obediência completa, obediência sem limites. É isso que Paulo nos ensina. Essas então, foram as 3 marcas de um discípulo, segundo Lucas aqui. Olhamos para a igreja de Tiro e de Cesareia, e vimos como eles confiaram no Senhor e se submeteram à vontade do Senhor, de que Paulo tinha que ir para Jerusalém e sofrer, ainda que eles não queriam isso. Nós olhamos para a vida de Filipe, Filipe, um perseguido, agora recebendo o ex-perseguidor na sua casa, com um coração perdoador. E agora nós acabamos de ver a vida de Paulo, e a obediência sem limites que ele demonstrava ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Mas lembra que o nosso tema é o custo do discipulado. O custo de seguir a Jesus. E esse texto é perfeito para nos relembrar disso. Parece que Lucas, ao escrever esse texto, uma das coisas que passava em sua cabeça era que seus leitores parassem e pensassem assim: meu Deus, esse é o custo de seguir a Jesus? É isso que eu tenho que fazer se eu quiser seguir a Jesus? Se eu quiser ser parecido com Jesus? Houve um custo para os discípulos, irmãos. Eles tiveram que se submeter à vontade de Deus, mesmo que fosse o exato oposto do que eles queriam, mas eles tiveram. Seguir a Jesus tem um custo, o custo de não confiar mais em si mesmo, o custo de confiar em Deus, ainda que nossos filhos, nossas famílias, nós cantamos isso, se tivermos de perder os filhos, os bens, o nosso cônjuge, nós ainda temos que seguir confiando em Deus. Seguir a Jesus é se entregar totalmente aos cuidados do Senhor. Houve um custo para Filipe, por mais que não sabemos se Filipe teve que lutar ou não para perdoar, uma coisa nós sabemos, ele teve que decidir. Ele teve. Não é algo natural do nosso coração. Seguir a Cristo exige que nós sejamos perdoadores. Pessoas que lançam o ódio de lado, a amargura de lado. E houve um custo para Paulo. Paulo estava entregando sua vida, sua integridade física, sua saúde. Paulo estava entregando tudo. E no final, esse é o custo do discipulado.
Esse é o custo do discipulado. Ou entregamos tudo, ou não entregamos nada. Não existe meio discípulo. Ou estamos no caminho estreito, ou estamos no caminho largo. Não tem meio termo. Não existe. Não existe meio discípulo, ou não existe quase discípulo. Ou seguimos a Jesus, ou seguimos a Satanás. Ou seguimos a Jesus, ou seguimos o nosso próprio coração. Ou seguimos a Jesus, ou seguimos o mundo. Não tem como servir a dois senhores, não existe neutralidade. Um pastor, há séculos atrás, ele escreveu assim, preste atenção: custa bastante ser um crente verdadeiro. Se os padrões da Bíblia tiverem de ser seguidos, há inimigos que terão de ser vencidos, batalhas que terão de ser travadas, sacrifícios que terão de ser feitos, um Egito que precisará ser esquecido, um deserto que precisará ser atravessado, uma cruz que deverá ser carregada. A conversão não se assemelha a colocar um homem em uma poltrona, levando-o assim em conforto para o céu. Quando alguém se torna crente, dá início a um imenso conflito, no qual custará muito obter vitória. Mas não se fala mais disso, né? No Evangelho, mamão com açúcar. Se fala de ter paz, de ter alegria, de ter saúde emocional. Se fala de tudo isso, mas não se fala do custo. Mas Jesus, olhando no olho dos discípulos, virou e falou: se vocês não me amarem mais do que todas as coisas desse mundo, vocês não podem ser meus discípulos. Calculem o custo, disse Jesus. Mas talvez você diga assim: Léo, mas assim ninguém vai querer ser crente. É verdade, meu irmão, ninguém quer, é o Espírito que produz no coração o desejo. Porém, o custo é alto, mas as promessas são maravilhosas. O custo é alto, mas a presença de Jesus é incomparável. O custo é alto, mas ter alguém que enxuga suas lágrimas, ter alguém que escuta o seu coração, ter alguém que na calada da noite está lá contigo, é algo que nenhum preço nesse mundo é capaz de ser comparado. O custo é alto, mas ter o Deus do universo como amigo, como pai, como alguém que se importa, vale mais do que todas as coisas. A cruz é pesada, mas a recompensa é infinitamente mais gloriosa. Seguir a Jesus é difícil, mas é muito pior não segui-lo. Seguir a Jesus traz lutas, mas a felicidade só se encontra no caminho atrás dele. A batalha é terrível, mas a vitória é certa. O custo é alto, meu irmão, mas ter Jesus como Senhor, como amigo, como médico, como advogado, como sumo sacerdote, como pastor, ter Jesus dessa maneira faz tudo valer a pena. Oh, meu irmão, o que é que você precisa fazer? No final, nós só conseguimos trilhar o caminho do discípulo, porque Jesus já trilhou e trilha junto conosco. Jesus, certa vez, orou como aqueles irmãos. Você lembra? Seja feita a vontade do Senhor. Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus também orou essa oração. Jesus também teve um coração perdoador depois de ser espancado, torturado, humilhado, massacrado. Jesus naquela cruz orou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Jesus também teve uma obediência completa. E diz Paulo que ele obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. No fundo, meu irmão, nós temos esperança de trilhar esse caminho, porque Jesus já trilhou e trilha conosco. Nós cantamos todas as músicas dizendo isso, que Ele é o eterno Deus que nunca deixará seus filhos, que nunca me deixou na tempestade ou na paz, Ele nunca me deixou, e que Ele é o nosso castelo forte, e nele nós podemos confiar. Eu não sei se você precisa entregar tudo para Jesus nessa noite, ou se você precisa ajustar outras áreas da sua vida. Eu não sei se você precisa começar a obedecer, ou se você precisa se arrepender e obedecer em outras áreas. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos da ajuda dEle. Todos nós precisamos da sua boa mão. Corra para Jesus, meu irmão. Não existe felicidade longe dEle. Não existe alegria longe dEle. Deposite sua confiança nele. Receba o seu perdão, e então vamos viver uma vida marcada por uma confiança submissa, um coração perdoador e uma obediência ilimitada. Amém?